Olá, tudo bem? Eu sou Dilene, estou lendo os capítulos de Provérbios desde o dia 14. E hoje é o dia 24 que nós vamos ler. É o capítulo 24 no dia 24. Amém? Vamos para a nossa leitura então? Vamos lá. Não tem inveja dos ímpios, nem deseja a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer nas assembleias. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. A intriga do insensato é pecado, e o zombador é detestado pelos homens. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não perceberia aquele que pesa os corações? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Coma mel, meu filho, é bom, o favo é doce ao paladar. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você, e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Não fique de tocaia como faz o ímpio contra a casa do justo, e não destrua o seu local de repouso, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Não se alegre quando seu inimigo cair, nem se exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal e a lâmpada dos ímpios se apagará. Tema o Senhor e o Rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes, pois terão repentina destruição. E quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei pode causar? Outros ditados de sabedoria. Aqui vão outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações, mas os que condenam o culpado terão vida agradável, receberão grandes bênçãos. A resposta sincera é como beijo nos lábios. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. Não diga, farei com ele o que fez comigo, ele pagará pelo que fez. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado.
Essa foi a nossa leitura do capítulo 24 de Provérbios, e o versículo, né, que eu quero falar um pouquinho com vocês é o versículo 10, que diz assim: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Nesse versículo, fala, né, que se a gente vacila no dia da dificuldade, nossa força será limitada. E aí o que eu tenho assim para falar a respeito desse versículo é algo que aconteceu com o meu pai. Em 2010, ele, ao subir no telhado de um salão, ele caiu dentro desse salão. Aí, no momento que ele caiu, ele já começou sentindo as pernas formigando, e a partir desse momento ele não voltou a andar mais, né? Ele ficou numa cadeira de rodas. Isso aconteceu em janeiro de 2010. O meu pai ficou triste, né? Ficou abalado com tudo que aconteceu, né, com esse acidente que fez com que ele ficasse numa cadeira de rodas, né, ficasse cadeirante, mas eu não vi meu pai prostrado, não vi meu pai desanimado, eu nunca vi o meu pai, nunca peguei ele chorando, triste, desanimado, reclamando, não que eu me lembre, né? Mesmo que ele tenha passado por esses momentos, né? Se ele passou esses momentos tristes, amargurado, deprimido, se ele chorou, ele fez de uma forma que, pelo menos eu, enquanto filha, eu não percebi, né? Então, ele não deixou que esse acontecimento triste, essa fatalidade, o abalasse a ponto de derrubar o seu psicológico. Eu acredito que, principalmente no começo de tudo que aconteceu, ele deve ter se apego à esperança de que voltaria a andar. Passou por 2 cirurgias na coluna, mas infelizmente ele não voltou a andar. Mas o que eu quero dizer, né, com esse acontecimento, né, com isso que aconteceu na vida do meu pai e esse versículo, que para nós, pelo menos para mim, ele não se mostrou abalado, não se mostrou deprimido, não se mostrou angustiado, não ficou se lamuriando, se lamentando, pelo menos não que eu me recorde, né? E ele, depois de uns tempos, né, após ter feito essas 2 cirurgias, ele comprou um carro adaptado, né? Porque o meu pai sempre foi muito guerreiro, muito trabalhador, ele trabalhava muito. Desde que eu me entendo por gente, eu vejo sempre meu pai muito, muito trabalhador, né? Correndo atrás dos seus sonhos, das suas metas, dos seus objetivos, e minha mãe ali do lado dele, né? Os dois muito parecidos nesse sentido. Minha mãe trabalhava muito, batalhava de um lado e ele batalhava do outro. E o meu pai, então, quando ele ficou na cadeira de rodas, não passou muito tempo, ele comprou um carro adaptado para que ele pudesse dirigir. Então ele dirige esse carro até hoje, né? Aqui, quando ele está aqui em São Paulo,
agora quando lá na Bahia, que eles estão em viagem lá. E o que eu vejo por isso, vejo com tudo isso, que mesmo que meu pai tenha ficado abatido, talvez tenha ficado muito triste, ele, pelo menos para mim, não demonstrou essa parte, né? Ele reservou isso para si e para Deus, né? Porque acredito sim que ele tenha conversado muito com Deus a respeito de tudo isso. Então, o que eu entendo? Que ele, hoje, ele anda, né, com o carro, continua na cadeira de rodas, mas continua sonhando, continua batalhando pelas coisas que ele acredita, e ele não deixou que isso atrapalhasse a mente dele a ponto de derrubá-lo numa depressão. E eu acho que é isso que o versículo fala, né? Que a gente, quando está passando por um momento difícil, a gente tem que se segurar um pouco. Se a gente tem que chorar, a lamentar, a gente tem que fazer isso no máximo, o máximo que a gente conseguir na presença do Senhor. A gente chorar na presença do Senhor. A gente se humilhar para o Senhor. E é para o Senhor que deve ser destinada as nossas lamentações, e pedir para o Senhor força, garra, otimismo, para que possamos superar os desafios que a vida nos apresenta. Eu entendo assim, que a gente tem que tentar ao máximo, se conseguir, né, tentar ao máximo não deixar que os acontecimentos, os desafios, as coisas ruins nos derrubem, derrube a gente a ponto da nossa mente nos deixar tristes, deprimidos, angustiados, desanimados. A gente deve nos reportarmos a Deus sempre e pedir para Ele que nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê garra, nos dê otimismo para superar os momentos difíceis pelo qual, porventura, nós estivermos passando. Amém? Então, por hoje vou ficando por aqui. Espero que esse capítulo e esse versículo tenham falado ao coração de vocês. E amanhã volto com o capítulo 25 de Provérbios. Ok? Então, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Até amanhã. Tchau.